noite a todos. Boa noite ao salão que está mais abaixo também. É um prazer muito grande quando o Edilson manda mensagem e pergunta da minha agenda. Para casa, Francisco de Assis, a agenda está sempre aberta. Infelizmente, há um tempo atrás, eu não consegui ir com tanta frequência e quando eu via, eu saía correndo, porque eu tinha aula à noite. Sou professor de profissão, educador de sangue, de alma, né, vamos colocar assim. E sempre tinha aula à noite. E agora estou com uma pausa das aulas à noite, focando mais nas aulas durante o dia. Então a gente fica com mais calma. E aí o Sr. Edilson também me mostrou a parte do fundo da construção. Que maravilha! A gente já entra ali naquela parte, já nesse jardim já sente uma energia diferente, faz até o corpo vibrar, né? Quem sente um pouco as energias do ambiente, ele sente uma pureza e até o odor muda, o cheiro modifica e as crianças ali tão maravilhosamente bem instaladas e recebendo uma oração inicial das crianças não tem preço, né? Até comentei com o Edilson, né? Minha pequena que tem 6 aninhos não veio hoje comigo. Eu falei, olha filha, eu vou lá para a palestra, vai ficar com a mamãe, tem reunião à noite na escola com a qual ela trabalha. Já viu, né? Casa de sofredor, casa de professor, né? Então ela está em reunião e ela não veio comigo. Deixei ela na escola da minha esposa e vim para cá. Mas as próximas prometo trazer, né? Ela vai adorar, adora a formação espírita. Inclusive, as orações aqui, extremamente necessárias, a gente já começar desde o princípio, né? Inclusive, contar alguns fatos ali, que algumas pessoas, inclusive minha esposa me chama de maluco, né? Mas eu chamo de preparação. Toda vez no qual eu vou dormir ou fazer minha filha dormir ali com ela, antigamente eu perguntava, o que você quer ouvir hoje de historinha? Quer ouvir uma música ou ouvir historinha? Quero ouvir historinha. De tanto falar e fazer o evangelho com a gente, e me ver também fazendo palestras fora, aqui dentro da cidade, quando a gente viaja para Jaú fazer palestras lá, e ela fala, eu quero ouvir de Jesus, papai. Nossa. Quando ela falou isso a primeira vez, já o olho encheu de lágrima, né? Encheu de lágrima. E a última vez que eu contei alguma passagem para ela que me tocou muito, eu vou aproveitar essa energia, porque essa energia é tão forte quanto esse dia. Eu falei para ela, filha, hoje eu vou te contar uma história que tem a ver com Jesus, mas de um homem que foi tão assim, mal interpretado e até hoje muito julgado pelo planeta, Judas. E quando eu contei a história de Judas, através da visão espírita, e todo o seu objetivo de fazer com que a humanidade, né, tenha aquele comportamento para que Jesus seja ovacionado até hoje, há mais de 2000 anos. E o leve engano que teve necessário para transformar Jesus nesse ícone, tanto que nós adoramos e nós seguimos, né? E que foi uma coisa tão forte que, curiosamente, nesse dia ela não dormiu de imediato. Ela ficou atenta. Ela ficou atenta. E eu não sou clarividente, não ouço, eu sinto. E nesse dia minha esposa estava tomando banho e a gente no quarto sentiu uma energia tão forte, que eu não vou ousar dizer que pelo menos a energia de Judas estava ali. Mas era muito intenso. Muito intenso. Eu lembro que assim que eu acabei de contar a história dela, a história de Judas, né? E aí ela apagou, ela dormiu. Então, parece ser maluco, mas já introduzindo a criança no meio espírita e no meio espiritualista. Para que ela possa conhecer e possa estar à frente do conhecimento das leis de causa e efeito também. E de que tudo nessa vida tem um porquê. Então hoje eu vos trago aos senhores um tema sobre bem-aventurados aflitos. Com o item, a felicidade não é deste mundo. Da última vez que eu vim, eu falei sobre a frase de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso conta um pouco dessa trajetória, da trajetória de Jesus, que já teve um dia. E hoje é a nossa trajetória. Porque nós temos uma visão
da infelicidade algo mais terrível possível. E não é de se esperar coisas diferentes. Porque tudo o aprendizado, ele vem, em sua maioria, aquele que choca. Porque nós, seres humanos, nós somos constrangidos à evolução sobre esse tema. E nós estamos humanos agora, mas nós viemos através de uma evolução muito grande. E o instinto animal, ele só conhece um. Doeu, não quero. Foi bom, quero mais. E não é assim que nós seguimos também? Então nós aprendemos desde pequeno, e a nossa evolução, a nossa trajetória reencarnatória, de um aprendizado, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, nós sempre estamos em contato com a dor. E essa dor aos nossos olhos não fazem para a gente e não dão prazer. Porém, a gente tem uma ação como de uma criança de 3 anos. Porque Jesus trouxe para a gente todo o ensinamento do porquê das dores. Do amor, da caridade, dê a outra face. E a humanidade, ao longo de 2000 anos, veio esquecendo. E assim como Jesus disse, eu vou, mas eu deixarei o Consolador prometido, que fará vocês lembrarem de tudo que eu já fiz. Então nós estamos tendo agora a oportunidade de aprender a cada vez mais e dar um novo sentido para a dor. Um sentido diferente. Então, para a gente começar, a gente pode pegar o significado do que é felicidade. Qualidade ou estado de feliz. Eu adoro essa palavra estado. Estado de uma consciência plenamente satisfeita. Satisfação. Contentamento. Bem-estar. Quem está feliz agora? Levanta a mão. Quem está feliz? É plenamente feliz? Plenamente feliz. Quem está? Quem está assim? Não estou feliz, mas estou bem. Acho que é a maioria. Não é verdade? Por que isso tudo? Essa felicidade? Quando a gente observa essas imagens aqui, ó, a gente tem um momento de felicidade. Por exemplo, a primeira imagem pode ser uma felicidade de um problema que essa pessoa passou e que ela simplesmente agora está bem. Saiu aquele peso da cabeça. Como muitos de nós passou por um desafio ou vai passar por um desafio reencarnatório e que trará à prova tudo aquilo que você sabe e o que você veio fazer. Eu acho que eu passei por um muito grande. Não desejo a ninguém. Mas o apego, graças a Deus, já estava estudante do Evangelho. Graças a Deus estava trabalhando e palestrando. E o apego no Evangelho foi muito grande. E ali estava escrito: dai a outra face. Confesso que esse meu problema tão grande me fez quase desistir da profissão. Porque por mim não foi provocado. Então veio uma inconsistência e uma falta de confiança no ser humano tão grande. E aí eu abri o Evangelho. Eu estava lá. Daí a outra face. E eu entendi. A outra face não é para você apanhar de novo. É você dar a outra face do mal. Qual que é a outra face do mal? A ação benéfica. E quem abriu o Evangelho para mim não foi eu. Eu tinha o Evangelho segundo o Espiritismo no celular. E eu estava em sala de aula. E tinha um aluno na minha frente. Eu falei, escolhe um número de 1 a 27. Os capítulos do Evangelho. Ele escolheu. Fala um número de 1 a tal, que eram os itens daquele capítulo. E ele disse, caiu neste item. Não foi para mim escolhido. E com certeza o garoto que estava na minha frente não é espírita. Coincidência? Coincidências não existem. E aí eu continuei. E tudo foi maravilhosamente bem.
Quando tudo estava se resolvendo, parecia que um caminhão saía de cima de mim. E segundo os evangelhos no lar, tudo estava encaminhando do tipo, se você não conhece a aflição desta vida, busque nas outras, nas pregressas. E aí isso foi me acalmando. Porque em seguida, toda a aflição chega no seu ápice, onde a pessoa está muito aflita, é o final de uma grande prova. E graças a Deus, foi transporte. Assim como todos vocês, de alguma forma, passaram e vão passar. Nesta vida que já passou, vocês vão se recordar. Porque foi um momento de aflição. E as felicidades a gente não recorda muito. Quem é pai, quem é mãe não vale falar. Qual é a maior felicidade que você já teve? Eu vou falar meu filho. Eu falo minha filha. Né? Dá para enumerar nos dedos de uma mão só as 5 mais felicidades que a gente teve? A primeira maior. A segunda maior. A gente fica meio que, né, em dúvida. Mas se eu falar para você assim, me fale um momento mais infeliz da sua vida. Na hora. Você já lembrou? E muitos até começam a lembrar e começam a ter água nos olhos. Você tem lágrimas para cair. Porque a dor é muito forte. Então vamos entender isso tudo que é a dor. Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa criança, olha o estado de felicidade dela. E brincando. Jesus não disse à toa, vinde a mim as criancinhas, porque deles é o reino do céu. Porque puro como é da sua ação e a sua entrega em tudo. Um momento de felicidade, de repente, uma conquista familiar, uma tranquilidade, ou então a conquista de um emprego, né? Um objetivo alcançado. O que tem de incomum em todos esses cenários ali é a palavra que eu adoro, estado. A felicidade é um momento que ele é construído por todos nós. Por quê? Se alguém passou por algum problema e se livrou dele, ou seja, não se livrou, resolveu. Precisou de uma ação dela. Esse estado que a criança está passando, ela foi ali brincar. E ela achou engraçado tudo aquilo, aquelas folhas em volta. Estar com a mamãe ali do lado, de repente brincando com o papai, precisou de uma birrinha dela, para que o papai e a mamãe ficassem próximos. Olha só, uma ação dela. Uma resolução de um problema de família, ou a conquista de um emprego, todos esses geraram trabalho, geraram conquista, ação. Se nós pegarmos esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, traz o seguinte: em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. O que é uma utopia? É um sonho, é um desejo, é um devaneio. E todos nós aqui que já passamos dos 25, 26, já na fase adulta bem concreta, sabe que na juventude a gente se lança a tentar buscar felicidade a todo custo. E ainda mais hoje em dia, que nós temos todas essas tentações aqui, mídias sociais, festas e todo mundo falando, seja feliz, seja, se jogue, se lance, seja feliz na festa tal. E eu coloquei uma rave aqui, ó, uma imagem de uma rave, porque não é à toa não, porque eu adoro música eletrônica. E graças a Deus eu nunca fui em uma. Porque jovem era meio descabeçado. Imagina. Muita gente acha que esse momento de felicidade, euforia, ali a pessoa está sendo feliz por completo. Mas na verdade, tudo que está ao redor dela e as necessidades de provações não se esvaiam assim de uma hora para outra. Elas estão ali, acompanhando. Só que este momento feliz, aqui,
pode levar a quedas trágicas. A sexolatria, ao vício das drogas, da bebida, ao roubo, ao latrocínio, ao estupro e assim por diante. Mas os jovens buscam os bens materiais, porque através dos bens materiais ele pode aparecer, ele pode estar presente numa sociedade e mostrar: eu sou aqui, eu estou aqui. E hoje, depois de muito tempo, nós olhamos para trás e besteira. Quanta besteira. Porque nós somos uma essência. Nós não somos o que nós temos. Hoje mesmo, em sala de aula, chegou uma garotinha e ela estava aos prantos, chorando. E eu fui dar aula para eles. Aí chegou a vice-diretora na porta. Professor, dá licença, pode ir. Estava lá fora conversando comigo, ela ouviu uma coisa que ela não gostou, que ela estava aos prantos. E me veio uma necessidade, porque a gente sabe que é assim, né? A gente não é médium só no tempo da casa espírita. Aqui nós estamos 1 hora, 2 horas por dia. Nós somos médios em tempo integral. E aquilo me pesou. Me pesou de uma tal forma que eu olhei para ela e falei: filha, o lugar de onde nós estamos e de onde nós viemos são simplesmente o suporte para que você seja no futuro algo melhor. Use isso como aprendizado. Se falam se você tem ou que não tem, se você é ou que você não é, a sua essência é aquilo que você pode fazer daquilo melhor, não que você seja aquilo. Ela olhava para mim, eu não sei nem daqui, então veio aquilo lá, não sei lá, mas tipo, foi. Meu Deus do céu. E ela na hora parou. E aí a vice-diretora falou assim: alguém que dá um abraço nela? A sala inteira levantou. Um abraço na guria. Lindo. Os nossos jovens, eles vieram com a missão da mudança em andamento. E cabe a nós orientá-las e não facilitar a vida delas. A orientação cabe no amor de dizer não. Não simplesmente defendê-la de tudo que possa acontecer. Porque, como diz o ditado, o marinheiro não se forja na praia, e sim na tempestade das ondas gigantes. Então, o que nós devemos fazer com os nossos jovens é a orientação, mostrar o caminho, e no momento de aflição, amparar, não fazer por ele. Porque nós estamos vendo, são muitas pessoas que fizeram o que os pais fizeram muito e hoje estão sofrendo. Nós vemos por aí. E aí existe aquele choque de gerações que ficam um contra o outro. Ah, geração X, geração tal, geração... São momentos diferentes que a humanidade passa e a necessidade de cada uma de ter orientações. E continua. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Será que Jesus passou por aflição? Muita. Aos nossos olhos, sim. Mas por que toda vez que Jesus entrava em algum lugar, deixava em algum lugar, ele dizia: fique com a minha paz? Por quê? Vamos tentar quantificar a idade de Jesus? Só mensurar por cima, assim, ó. Nosso sistema solar foi criado há aproximadamente 6,4 bilhões de anos, e ali, como consta no livro A Caminho da Luz de Emmanuel, na Evolução em 2 Mundos de André Luiz, lá consta: Jesus Cristo recebeu uma parte da energia do Sol para desenvolver a Terra. E ele já era o Cristo. Sendo que o planeta Terra é o terceiro orbe que nós conhecemos que Jesus é governador, que já são 5. Tem Quiron, onde os terráqueos estão sendo exilados, os mais resistentes. Os nossos irmãos não estão indo para lá. Os mais renitentes no amor, na caridade.
E também nós podemos ir para lá. Ah não, Robert, eu não vou. Será que não? Tem certeza? E se o seu filho amado for para lá? Você vai deixá-lo? Já pensou nisso? Eu hoje, como pai, tenho experiência de dizer, eu vou atrás. Desde bebê, 2 meses de vida, uma cena me tocou forte o coração quando eu estava com ela nos braços. Ela me olhou no fundo dos olhos, aquilo lá me estremeceu o espírito. Naquele instante, eu com lágrimas nos olhos disse, eu não sei se fui eu ou se foi você o autor do ato. Se fui eu vou tentar ser o melhor pai do mundo para te orientar, para que você me perdoe. Mas se foi você, eu já te perdoei por toda a eternidade, que eu já te amo imensamente. Aquilo me tocou de tal forma, o espírito. E é isso que quando você olha para o seu filho, você vai falar. Por mais terrível que ele seja, a gente não vai abandonar. Por mais existente no amor, por mais que cause dor, que a gente saiba que ele tem que passar pela provação, mas você não vai abandonar. Então, para que tudo isso? Para que toda a dor? Vem daqui. Leon Denis, discípulo de Kardec, estudava a natureza quando, de acordo com o livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, existe uma diferença, uma evolução e uma divisão dos seres vivos? Os Espíritos respondem, sim, se assim quiseres, vocês têm como vocês já têm hoje em dia. Mas, através da moral, não. Nós temos 4 grandes reinos através da moral. O reino mineral, onde nós fomos criados puros e ignorantes. Ali estão irmãozinhos e começo de evolução. Nós somos átomos. E esses átomos têm o comportamento de se unir ou se desligar de outros átomos. A nossa primeira experiência de atração ou repulsão já é uma força. Já é uma lei do universo de ação, de atração e também de repulsão. Repare que em cada momento da sua vida você atraiu amizades muito semelhantes a você. E que em dado momento, quando você vira a chavinha, você muda de pensamento, muda de atitude ou de hábitos, essas amizades também deixam a gente. Para que novas amizades, novas experiências cheguem, novos aprendizados também. Então aqui a gente tem o reino mineral, onde Leon Denis disse, a alma dorme na pedra. Não tem essa consciência nenhuma. Porém, ela sonha no vegetal. É o próximo estágio evolutivo. Por que é o próximo estágio evolutivo? Porque aqui nós temos sistemas do organismo que vai fazer com que ele se mantenha vivo. Tem sistema circulatório de seivas, orgânica e inorgânica, água, açúcar, sais minerais. Tem também o sistema de proteção. Tem o sistema de reprodução. Tem o sistema de produção de substâncias. De multiplicação dos frutos, sementes. De crescimento. De reação. Toda vez que a gente corta uma grama, ela libera um feromônio e todas sentem ao seu lado, recebem esse feromônio e começam a estimular a formação de gemas laterais. Ela começa a se ramificar, a grama. Se quando o vizinho começa a cortar a grama dele ali, a sua cresce mais rápido. Nunca reparou? Então repare.
Então, começa a se formar uns sistemas para te manter vivo. Por quê? Porque esses sistemas vão ser aperfeiçoados no reino animal. Então, aqui, todos os sistemas de lá, reprodutor, respiratório, digestório, excretor, que para a gente é urinário, né? De defesa de hábitos e comportamento, começa a desenvolver. Mas é necessário que ele tenha instinto da obstinação, da proteção familiar, o instinto parental, o instinto sexual, o líder, a agressividade do líder, o ódio, a vingança. Por quê? Isso tudo vai testá-lo. Porque quando chegar no reino nominal, todos esses instintos vão ficar de frente com ele, conosco, que nós recebemos de Deus, nosso Pai, os atributos de inteligência e livre-arbítrio. Inteligência e livre-arbítrio. Então começa o estágio de você perguntar: por que você é tão ganancioso? Para que você é tão avarento, ciumento, uma paixão desenfreada? Na nossa adolescência é fácil nós termos uma paixão avassaladora, né? Aí quando adulto não mais. Por quê? Porque a gente sabe aonde aquele desvario vai chegar. Olha só, é um aprendizado. Então a gente fica de frente com a gente mesmo para poder testar até quanto isso vai ser importante. Imagine, o começo da humanidade. Nós, bem primitivos, vai lá, pega uma caça, aí vem um grupo de pessoas, de hominídeos também ali próximo, vê você com um pedaço, com uma caça grande nas mãos, e você tem o quê? O egoísmo. Pega e sai correndo, para não dividir. Aí esse grupo de pessoas te pega, rouba a sua caça, e para você não deixar em branco, você faz o quê? Vai lutar. E como eles têm o maior número, como são primitivos, vão fazer o quê? Vão matar. Você vai desencarnar. E quando reencarnar, homem primitivo de novo. Quando pegar a próxima caça, você não vai lembrar. Mas já vai ter aquela limitação. Não é melhor eu entregar e sair correndo? Ou então, não é melhor eu separar uma parte, ficar com uma parte menor e sair correndo? Já começa o aprendizado. Já vai ter lá uma sementinha na sua essência, esse aprendizado. Reparem que todos nós aqui temos habilidades que a gente não sabe nem de onde vem, das nossas vidas pregressas. Eu nunca me imaginei professor. Eu era gago e meus tios estão aqui para comprovar. Até os 20 anos de idade eu era gago. Quando eu ia ligar na casa deles, eu queria falar com o Leandro. Leandro chegou? Leandro está aí? Olha o Leandro aí, ó. Ia falar com o Leandro, eu rezava para o Leandro atender, para não ter que falar com ninguém, porque eu desligava o telefone, tão gago que eu era. E a minha esposa, então, ligava para ela não atendia, desligava. E hoje eu sou professor, palestrante. De onde vem isso? Não sei. Necessidade com a sociedade. Necessidade na penúltima reencarnação. Quero nem lembrar. Graças a Deus não lembro. Mas o que falaram não é tão bonitinho assim não. Vamos continuar aqui melhor? Causas do descontentamento. Eu listei algumas e vou confessar que eu cometi um erro muito grave ali, mas eu deixei esse erro grave para a gente conversar um pouco sobre. Materialismo. É uma aflição, não é? Eu quero porque eu quero. Se eu tenho uma bicicleta, eu quero uma moto. Se eu tenho uma moto, eu quero um carro. Se eu quero um carro, eu quero um apartamento. Se eu tenho um apartamento, eu quero uma casa. Se eu tenho uma casa, eu quero ter um apartamento, uma moto, um carro, uma bicicleta. E não para por aí. Não é verdade? Mas isso é necessário para a gente poder evoluir. Mas uma ganância até que custo? Qual é o preço disso? É uma aflição. A ignorância da falta de conhecimento da pluralidade das vidas. Imagine, se você acredita fielmente que nós temos só uma vida, a gente pode fazer uma única pergunta.
Deus é tão justo assim que vai fazer uma criança ter um problema muito grave e falecer logo nos primeiros meses de vida? Fica uma pergunta. A pergunta mais clássica que o espiritualista faz para quem é ateu ou para quem vive uma vida só, né? Porém, a gente pode ter qual é o sentido de eu evoluir, passar por uma aflição e não tirar minha própria vida para acabar com a dor. Eu vou te confessar que alguns alunos já chegaram em mim e falaram: professor, eu não aguento mais. Eu quero desistir de tudo. Já chegou várias vezes para mim. E felizmente a pessoa entendeu o seguinte, diz para ela: você tem certeza que essa dor vai acabar? Qual o sentido da vida se não é aprendizado? Você não está sendo um pouco egoísta, não? A pessoa para e pensa. Isso é um momento. Entende que isso vai te mostrar o que você precisa aprender, que essa dor vai acabar. E a pessoa está lá, profissional, está vivendo, está batalhando. E isso é um dever de todos nós que conhecemos a pluralidade das vidas. Deixa eu ver já já. Já já. Aí eu coloquei aqui também, ó, falta de religião, que seria o ateu, né? Ou religião equivocada. Eu pergunto aos senhores, existe religião equivocada? Vamos lá. Existe religião equivocada? Nós espíritas somos os melhores? Nós estamos com a verdade? A verdade para esta época. Mas será que é a nossa verdade? Por quê? Segundo Emmanuel, um especialista na parte social, que escreveu o livro A Caminho da Luz, que eu oriento que os senhores leiam, ele vai passar por cada etapa da vida na Terra, em sociedade. Ele vai contar. Em todas as etapas surgiram um elemento para ensinar a divindade para aquele povo. E disso surgiu uma religião. E da religião contém homens encarnados com todos os seus defeitos e limitações. E que dali surgiu uma cultura que muitas vezes é cultuada até hoje, mesmo com os seus progressos, suas limitações, seus defeitos. Queira você acreditar ou aceitar ou não. Temos várias. E todas têm suas habilidades maravilhosas. Quem de vós entrará no presídio para falar sobre o Evangelho para criminosos dentro de uma cela fechada? Quem tem coragem? Os nossos irmãos evangélicos têm. Quem tem coragem de sair domingo de manhã batendo de porta em porta para falar sobre Jesus? Os nossos irmãos testemunhos de Jeová têm. Quem de nós tem coragem de ir até o cemitério, auxiliar em orações e energia, para as entidades de lá socorrer aqueles que desencarnaram em condições muito perturbadas? Quem de nós? Os nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, têm. Então, cadê a religião equivocada? Não existe. Todas as religiões têm as suas qualidades, os seus momentos, e as pessoas do planeta se afinam a ela de acordo com o seu momento, principalmente evolução espiritual. E não haja você, que nós estamos aqui espíritas, que nós somos os mais evoluídos. Nós estamos buscando conhecimento e não mais evoluído. Compreende? E continuamos. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina,
que os Espíritos nos revelaram. Doutrina dos Espíritos. Kardec apenas codificou. Então, os Espíritos trouxeram para a gente ensinamentos que é como se fosse um norte para a gente evoluir espiritualmente. Está aqui. Por isso que eu coloquei ali uma bússola, porque vai nortear a nossa evolução. Seja ela dolorida ou não. Dói até quando a gente não entende o porquê da dor. E agora nós sabemos. A dor é uma professora educativa muito rigorosa. E que se você entendeu a lição, todo aquele peso da dor sai. E nós estamos aqui para aprender, constantemente. Então isso tudo, a gente chama de degraus da evolução. Porque desde o princípio da formação da humanidade, lá nos primórdios, antes das raças adâmicas, já haviam exilados para cá para poder aperfeiçoar a nossa feição, a humana. E nesta terra, somos humanos. E nas diversas moradas de meu pai? É uma questão para outra palestra. Será que não tem seres diferenciados cujos exemplos estão aqui na terra? Como felinos, cerídeos, canídeos, reptilianos, anfíbios? Uma outra palestra. E nós estamos de frente conosco mesmo, para poder evoluir e chegar no grau que a nossa expansão de espírito e de energia ela seja constante. Todo aquele que se ilumina, é gostoso ficar do lado. Quem aqui conheceu o Chico de perto? Chico Xavier. É maravilhoso ficar do lado dele? Meu Deus do céu. Deve ser maravilhoso. Que privilégio, hein? Que privilégio. Algumas vezes, ainda tem esmola. Algumas vezes. Estou brincando. Olha que beleza. Então, isso tudo para a gente nos acender. Mas vamos entender, vamos procurar saber como a gente chega nessa felicidade ali, entendendo os nossos problemas. Primeiro, o conhecimento. E como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos a bússola do Evangelho. E toda a codificação foi trazida por essa árvore do Evangelho que Jesus nos trouxe. Começou com Kardec. Continuou com Chico Xavier. E esse andamento quem vai dar? Todos nós. Que a Terra não vai se modificar apenas com algumas pessoas. Porque já está escrito, quando Jesus voltar à Terra, a Terra se transformará. Jesus vai voltar à Terra? Ele já está entre nós, nos Evangelhos, na nossa atitude. Porque o que mais Jesus fez foi demonstrar como é a vida, para você poder evoluir. Então, quando todo mundo começar a exercitar o Evangelho de fato, a Terra vai se transformar. Não vai mais ter aflição. Quem aqui vai ter coragem de fazer o mal a alguém? Não vai ter coragem, porque vai ter o conhecimento. Segundo, o amor ao próximo como a si mesmo. Principalmente conosco, esse amor que a gente até nos perdoa. Porque tem atos que a gente faz ao longo do caminho que é imperdoável até mesmo para nós. E nós somos os julgadores. Então, cuidado quando você julgar alguém, porque você está sendo juiz. Você vai ser o juiz de si mesmo também. E a gente vê isso constantemente nos livros de André Luiz. Nós temos um grupo de estudo online que chama Estudantes da Luz. Começou na pandemia. A gente vem trazendo ali, já é o 6º livro de estudo. Um estudo espiritualista. Porque o último estudo foi Tambores de Angola. Maravilhoso. E esse último agora que nós estamos, Libertação. E todos os livros de André Luiz traz os juízes, si mesmo. A cristalização da mente por um ato insensato. E a pessoa às vezes fica séculos preso nesse ato.
ela mesma não se perdoa. Então, se tiver amor a si mesmo, como amor ao próximo, você vai entender que o seu próximo tem tanta limitação quanto você, e que nós estamos a caminho dessa evolução, assim como o nosso próximo está a caminho da evolução. Aí a nossa indulgência aumenta, o nosso perdão aumenta. Não adianta exigir a evolução do próximo se a gente mesmo não tem essa evolução. Não é verdade? E por fim, a fé. Orai e vigiai. Pois a fé é a convicção de algo que você não vê. Mas a oração é a ligação do Pai Maior. Porque sempre nos fomos ensinados, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas ninguém entendeu porque nós só olhamos para a matéria. Deus não pode ter essa forma tão primitiva e horrível que nós temos. Porque nós estamos terrestres. Deus é uma energia. E se nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos a energia divina que vive em nós. Faz mais sentido? Por isso que Deus está em tudo e em todos. É onipresente. É a energia. Por isso que sabe tudo. Até mesmo o que você vai pensar amanhã. Porque é através da energia dele que nós vivemos. Então, se nós conseguirmos conectar essa tríade da oração, do conhecimento e do amor, nós vamos buscar a felicidade que é momentânea. É por alguns minutos. Mas a gente sempre vai buscá-la. Sempre. Em equilíbrio. E para a gente fechar, tem a informação. A felicidade ainda não é deste mundo. Que nesta reunião solene, todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Então, cabe a nós a orientação dos jovens, dos recém-adultos e das crianças sobre o que é a felicidade, a construção dela e o objetivo da infelicidade, a educação, o aprendizado. Assim eu termino a nossa reflexão dizendo a todos vós, independente do que você está passando, um olhar para dentro de si e a oração e ligação com Deus vai trazer a resposta que você precisa. Mas não é o seu tempo. É o tempo divino do aprendizado. E que todos vós, se tem a energia de Deus, tem a força motriz para conduzir a sua vida ao mais alto. Seja ela como as suas escolhas forem. Que Deus esteja com todos nós durante a semana, durante o ano. Todos vós tenham uma excelente reflexão. Muito obrigado. Uma boa noite.